A violência contra a mulher tem muitas faces. Nenhuma delas é sequer tolerável. Para combatê-la é preciso ter dados confiáveis. E esse é o tema do Cidadania de hoje. Convidados, a senadora Regina Souza, responsável no Senado pelas políticas públicas de combate à violência contra a mulher. E o promotor de justiça do Estado do Piauí, Francisco de Jesus Lima. Francisco de Jesus Lima, sejam bem-vindos aqui ao programa. Obrigada. Senadora, aqui, como se explica, depois de alguns avanços, Lei Maria da Penha, os resultados da comissão da CPMI, da violência contra a mulher, nós ainda temos problema com relação a dados confiáveis. É verdade, Paulo. A gente tem dados, mas eles não se batem, não se cruzam, não conferem uns com os outros. Por quê? Porque cada órgão tem os seus, produz o seu relatório e aí ficam desencontrados. Então, o objetivo dessa audiência que a gente fez é exatamente para tentar estabelecer um mínimo de dados confiáveis, que tenha uma ferramenta que nos forneça esses dados, porque eu vou apresentar um relatório de políticas públicas de combate à violência contra a mulher. No começo do ano eu tenho que apresentar em todas as esferas de poder, verificando exatamente o pacto. Tem um pacto nacional depois da CPMI e tem um pacto nacional de enfrentamento à violência. A gente precisa saber o que aconteceu. Agora, se eu não tenho dados para comparar, como é que vai dar certo? Como é que a gente vai afirmar que aumentou ou diminuiu a violência contra a mulher? Então, eu preciso desses dados, por isso que a gente está nessa luta por uma ferramenta que nos forneça dados concretos e confiáveis. Doutor Francisco, onde estão esses dados hoje? Supunha-se que esses dados estivessem, por exemplo, nas delegacias de atendimento à mulher, nos hospitais, nas promotorias, enfim, na justiça. E o que falta para unificar esses dados? Paulo, olha, nós do Piauí trabalhamos de uma forma preventiva no enfrentamento à violência contra a mulher. Em relação aos dados, nós construímos um sistema de bancos de dados que hoje ele está apto a unificar os dados nacionais. O que nós precisamos? Nós precisamos sensibilizar cada autoridade, cada órgão, para que eles possam estar alimentando esses dados. Hoje, com o mundo da informática, não poderemos ficar de fora no enfrentamento à violência contra a mulher. Se você acessar o banco de dados que nós trouxemos a convite da senadora Regina Souza para apresentar na audiência, que é o banco de dados AIPenha, que é efetivamente os indicadores da Lei Maria da Penha, ele proporciona em qualquer parte do Brasil a você realizar consultas, realizar pesquisas, controlar a atividade de cada um desses órgãos. Foi um indicativo que se tirou na audiência, levarmos ao CNJ e por que não dizer para a Secretaria de Políticas para as Mulheres, para que elas possam, lá do gabinete, sem sair de casa, estar cadastrando toda e qualquer promotoria, toda e qualquer delegacia, em qualquer lugar do Brasil. E ainda assim, sem sair de casa, está tendo a unificação desses dados e vendo qual a raiz do problema dessa violência. Bom, é preciso explicar para o espectador que esse AIPenha é a letrinha I que vem antes dos célebres iPhone, iPod, iPad, e aí com muito espírito, assim, com um espírito alegre que é característica do Dr. Francisco, ele pegou e fez essa brincadeira. Se iPod, iPad, iPenha. iPenha por causa da Lei Maria da Penha, mas ele vem com aquele izinho na frente, né? Ou seja, até do celular, esses dados que todos que estão espalhados nos hospitais, nas delegacias, na justiça, né, nas diversas varas da justiça, porque a violência contra a mulher é multifacetada, né, podem ser acessados, podem ser não só acessados, mas abastecidos, né, e através desse site, desse endereço eletrônico que é AIPenha, ou seja, IPenha, desculpa, o site ipenha.com.br. Na verdade é www. Mas hoje a gente já está, quase todo mundo já www.ipenha ou aipenha.com.br. E aí eu vou, ele fez de uma certa forma, a ideia é tão genial que
tanto podem ser abastecidos, aqui eu vou mostrar para vocês depois, aqui eu estou vendo no meu celular, tem aqui uns dados por município, dados no estado, do Piauí e dados no Brasil. Bom, quem quiser contribuir com esses dados aqui, é só acessar lá, www.aipenha.com.br. Para acessar os dados, de qualquer forma, é preciso fazer o login, criar uma identidade e uma senha para acessar. E existe também um cuidado com a identidade das pessoas, que tanto isso aqui pode servir a autoridades que queiram pesquisar ou queiram fornecer dados para colocar aqui, como pode servir ao cidadão comum, mas com um detalhe, né, que é a preservação. Como é que funciona assim, a preservação? Olha, nós temos aqui o Aipenha, hoje ele está na versão beta 2.0, na linguagem Java, um layout responsivo. Eu não entendo nada disso, mas eu não preciso entender para acessar. O layout responsivo quer dizer, você pode acessar, ele se ajusta à tela do seu celular, à tela de qualquer aparelho eletrônico. O que nós queremos, o que você precisa para ter acesso ao Aipenha é acessar o endereço e daí criar o seu login. Criar o seu login e sua senha. É interessante que se diga, como você bem frisou, o sigilo das vítimas. Esses dados em relação às vítimas, eles só saem para os usuários órgão, que são os usuários que na linguagem técnica chamamos de usuário root. Tá? E temos sistema de controle de log. Se você que está acessando aí agora do seu celular, eu como usuário hot, eu sou capaz de saber o número do seu IP, a hora que você acessou, os dados que você trabalhou. Isso é para quê? Para a segurança. Para a segurança dos órgãos e para a segurança daqueles que vão operar com o banco de dados Aipenha. Senadora, a senhora é responsável pelas políticas públicas da mulher aqui no Senado. A senhora vê, evidentemente, essa ferramenta como um avanço. Mas como a senhora tem visto, como a senhora tem acompanhado ao longo do seu mandato aqui, as políticas públicas em defesa da mulher, sobretudo essas que são de combate à violência? Na verdade, eu sou a relatora da política pública, né? O Senado escolheu várias políticas públicas e tem os relatores para apresentar um relatório do que foi feito, né, na linha do combate à violência contra a mulher. Então, eu tenho que apresentar esse relatório no começo do ano. Por isso, eu faço essas audiências para subsidiar. Então, se você perguntar hoje a uma pessoa qualquer se a violência contra a mulher aumentou ou diminuiu, ele vai dizer que aumentou. Por conta da propaganda, porque está mais visível. Depois da Lei Maria da Penha, as mulheres começaram a ter coragem, né, e denunciar mais. Então, as pessoas pensam que aumentou. A gente não tem esse dado para dizer que aumentou. A visão das pessoas diz que aumentou, mas eu tenho a impressão que não. Foi a visibilidade. Ela existia lá, encoberta, incubada, e agora ela está visível, a violência. Aquilo que o doutor Francisco chama de efeito armário, né? Exatamente, está no armário. E agora as mulheres estão saindo. Violência de armário, né? Então, para isso, eu digo, essa ferramenta vai ser muito útil para dados comparativos. Eu só posso fazer uma avaliação de uma política pública se eu tiver dados anteriores de como que era. Eu sei, porque acompanho, porque estou no Senado, porque vejo que tem muita coisa acontecendo, né? Muitas políticas públicas acontecendo. Aqui mesmo o Senado tem avançado com leis, tem a Procuradoria da Mulher, tem uma comissão mista que já foi resultado dessa CPMI, de criar uma comissão mista de combate à violência contra a mulher, que a senadora Simone Tebet é presidente. Então, a lei do feminicídio, tudo isso já foi avanço após o relatório. Da CPMI. Da CPMI. Que é a comissão mista. A CPI é uma CPI que só CPMI, dos dois poderes. Da Câmara misto, e do exato. Senado. Então, tem avanços. A Casa da Mulher Brasileira está sendo implantada gradativamente. O Disque Mulher, que é o Disque Mulher. Então, 180, né? Tem uma política também para as mulheres rurais, a Secretaria de Política para as Mulheres. Tem ônibus que andam nas comunidades rurais, levantando dados sobre a violência, orientando as mulheres. Então, tem coisas acontecendo. E aí a gente precisa... Por que a gente precisa de dados também? Porque tem que comparar com o anterior. Mas, principalmente, na questão do crime. Quantas pessoas foram punidas? Quantos processos foram julgados? A gente não tem esses dados.
né? Quantos prescreveram, né? Que é uma das nossas lutas agora, né? Que vai ser resultado desse relatório, colocar como meta, não vamos deixar é um instrumento da impunidade. É parceira do agressor. Ele faz a agressão porque acha, tem quase certeza que não vai dar tempo julgá-lo. Então a gente precisa, vai ser uma das bandeiras que a gente vai botar no relatório como bandeira no próximo ano, a questão de lutar para não deixar prescrever. Então, para isso, a gente precisa ir aos tribunais, ao CNJ, para botar esses processos para cima, porque vão só acumulando, botando outros em cima e eles vão ficando lá embaixo, e aí tem processos que prescrevem. A gente não pode admitir isso, né? Se a gente quer que realmente combater a violência contra a mulher. Então, por isso a gente precisa dessa ferramenta. Eu acho que ele desenvolveu, mas ela pode, se alguém acha que falta alguma coisa, mas já precisa, não pertence mais a ele, né? E ele está disponibilizando. Então, é muito importante Brasil, isso, porque o que a gente tem é que algumas ferramentas que as pessoas colocam à disposição são tão complicadas, difíceis, que as pessoas desistem, não alimentam porque é difícil utilizar. E essa é muito simples, como ele já falou aqui. E a gente queremos torná-la nacional. Eu acho que ele vai efetivar bem no Piauí, e aí os outros vão ficar com vontade de usar. Depois que ele efetivar bem, mostrar resultados no Piauí, com certeza o Brasil inteiro vai querer usar. Esses resultados no Piauí provavelmente já existem, né? Já. Com base nos dados da IPEN, nós já detectamos que a mulher idosa em Teresina é a que mais sofre. E já desenvolvemos projeto de acompanhamento à violência a essa mulher idosa, visitando as casas de abrigo permanente, agilizando esse processo dessa mulher idosa, sabendo como ela se encontra antes e depois do processo. Quer dizer, é uma ferramenta que ajuda qualquer profissional, ajuda o estudante a fazer o seu trabalho de conclusão de curso, Paulo, ajuda a desenvolver pesquisa. Tivemos colegas que já desenvolveram tese de doutorado. Agora, ainda estamos muito tímidos, mas o AIPENHA é um presente trazido pela senadora Regina Souza e pelo Ministério Público do nosso Estado a todo o Brasil. A todo o Brasil. E não precisa você mexer no bolso, porque ele é 0,800, viu? Eu vi você aí querendo mexer no bolso. É um presente que nós temos para ofertar, porque o nosso trabalho é de enfrentamento à violência de forma concreta. Indo às escolas, transformando gerações. A cultura machista está arraigada em mim, em você. Então é necessário que nós transformemos gerações, levar a igualdade de gênero, uma educação não sexista, para que esse jovem de hoje possa crescer sabendo que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, para que ele não se sinta detentor, para que ele não vá usar da violência porque foi contrariado ou simplesmente porque ela não o quer mais, que ele respeite esse direito. É esse trabalho que o Ministério Público tem feito, numa teoria societária, todos agindo, ninguém substitui ninguém. Eu não posso substituir o médico no hospital, eu não posso substituir o juiz no seu julgamento. Então, se nós conseguirmos unir, fortalecendo e reconhecendo toda a rede de atendimento, com certeza, e implementando políticas públicas, essa violência vai sim acabar. Eu acredito nisso. Eu queria que o senhor desse também alguns exemplos de que tipo de dados podem ser acessados e o que deve ser alimentado para que tenhamos, enfim, daqui no mais curto prazo possível, dados confiáveis de todo o Brasil. Que tipo de violência, o que pode ser colocado, que dados que podem ser obtidos junto ao sistema de saúde, junto ao judiciário. Tá. Olha, esse banco de dados ele se encontra em harmonia com a Lei Maria da Penha e também com o Plano de Políticas Públicas para as Mulheres. Raça, etnia, relação com o agressor, se possui filho com esse agressor. Se foi violência doméstica ou não. Qual a relação de parentesco, se possui filho, porque aí a gente já entra na questão também de proteção aos filhos. Tá? E você, com base nesses dados que eles colocados no sistema, automaticamente você pode fazer a pesquisa de todas as formas. Eu posso saber qual o bairro em Brasília que é mais vulnerável à violência contra a mulher, qual o fator exacerbador, é o álcool, é a ausência de emprego, renda ou coordenadoria de políticas públicas. Vamos destinar uma política para essa mulher do bairro tal, porque lá ela sofre a violência, ela não deixa as amarras do agressor, porque ela não tem como sobreviver. Por que ela não tem como sobreviver? Porque ela tem filhos e esses filhos não têm como ir à creche. Então é esse o objetivo do AIPENHA, desenvolver políticas específicas, tá? Você é capaz de saber qual o índice de violência à mulher negra, qual o tipo maior de violência a essa mulher negra, por que ocorre essa violência,
E aí você acionar todos os órgãos para direcionar de forma objetiva, sair do achismo. Ah, eu acho que a violência maior é essa, eu acho que isso. Não, nós temos que trabalhar de forma objetiva, sair do achismo. Acabou. Se nós não fizermos ação concreta, políticas públicas, estudos, a Lei Maria da Penha nunca vai ser efetivada. Senadora, isso implica muito pouco custo, né? Você gasta de dinheiro público quase nada, né? É mais uma questão de iniciativa, de divulgação, de juntar as pontas, aquele que necessita daquele que é o agente do poder público para corrigir essa situação, né? Onde seria essa frente inicial de provocação, de ação? Olha, eu acho que a gente está tentando isso a partir desse relatório, vamos tentar provocar toda. A partir dessa audiência de hoje, nós já temos lugares para visitar, né? É porque tem a questão a gente chama a fogueira das vaidades, né? Todo mundo quer ser o dono do seu sistema. Eu desenvolvi, eu fiz, né? E faz diferente e eles não conversam entre si, por isso que a gente tem essa situação. Então, o caminho é esse, buscar unificar. E a gente vai bater em todas as portas para unificar o sistema de dados, né? Porque só a partir dos dados a gente pode agir. Ele faz um trabalho também, ele desenvolveu esse sistema, veio falar sobre ele, mas ele faz um trabalho belíssimo nas escolas, porque tudo passa por aí. Se a gente não fizer um trabalho educativo com as crianças, para elas incorporarem a mentalidade, né? Elas incorporarem essa questão. Tem gente maluca aí querendo impedir que se fale disso nas escolas, né? Infelizmente, nós estamos vivendo um período de pauta conservadora, que é um negócio sério, né? E quando é na escola que a criança incorpora valores, então ele tem que saber, ele vê o pai e a mãe brigando. Então não adianta dizer que não vai tratar disso na escola, porque vai continuar acontecendo. Ele vê o pai e a mãe brigando, ele vê os irmãos agredindo a mãe. Então precisa tratar. Quantas crianças não fizeram seus pais passarem a usar o cinto de segurança dentro do automóvel? Não fizeram seus pais largarem o cigarro, né? Abandonarem o cigarro, e a criança que é mais... ela incorpora, quando ela incorpora, pronto, ela cobra das pessoas em volta dela. Então, não tem custo, gente. Se a gente fosse pedir aí uma alta tecnologia para desenvolver, ia ser muito caro. Então, vamos desenvolver, vamos aperfeiçoar esse. Se está faltando, pode ser que esteja faltando alguma coisa, trate só de um tipo mais específico da violência doméstica, que a gente chama, né? Mas, porque tem outras violências. A violência obstétrica, por exemplo, a mulher na hora do parto é agredida às vezes, com palavras, com frases, com deboche. E o registro desse tipo de ocorrência é algo que encontra uma resistência muito... resistência, a gente, né? O Ministério da Saúde tem alguns, já começou, nós fizemos já uma audiência para discutir a violência obstétrica, né? E a gente viu as coisas que acontecem com a mulher na hora do parto, a hora sagrada, sublime que ela vai dar à luz, e ela ouve piadas, né? Deixa a mulher sofrendo lá, ela dizendo que não está na hora, e aí ela acaba parindo no lugar errado, né? Então, isso também é um tipo de violência, né? Além do que também nós fizemos outra audiência sobre a mulher, sobre a mortalidade materna, né? Que não deixa de ser uma violência também, no sentido de que a gente constatou, através dos dados do Ministério da Saúde, que a mulher, a mortalidade baixou muito, né? Nós quase atingimos o objetivo do milênio, mas na mulher negra aumentou. A mulher negra morre mais no parto. Então, e aí foi se ver depoimentos que a gente teve lá, mostrando também que a mulher negra é mal recebida a partir da hora que chega na maternidade. Ela já é mal recebida. Se ela vem da periferia, ela vem a pé, desce de um ônibus, ela já é tratada diferente. Então, também é um tipo de violência. Então, a gente quer mostrar todas as facetas. E aí, então, esse sistema ele pode ir incorporando essas coisas. No momento ele está incorporando mais a violência doméstica, mas ele pode incorporar outros dados. O importante é que a gente tenha um sistema confiável. É como aquelas máximas do jornalismo: o que, quem, onde, quando, como, por quê e para quê. Ou seja, traçar todo aquele leque de localização, de procedências, de destinação das violências. Agora, doutor Francisco, o senhor citou anteriormente, na palestra que o senhor deu aqui no Senado, um exemplo de uma jovem empoderada por essa iniciativa, né? Eu queria que o senhor contasse desse caso. Paulo, belíssimo o trabalho nas escolas, eu me surpreendi. Nós estamos desenvolvendo, hoje mesmo está acontecendo em Teresina, o que os professores chamaram de culminância. A culminância nada mais é a apresentação daquilo que os alunos aprenderam.
Eles fazem peça teatral, repente, imitando inclusive o Castanha e Caju. Existiram duas jovens que fizeram uma paródia tocando flauta com a Asa Branca. Eu não sabia de tanta repercussão, tamanho e como está sendo gostoso. E o mais interessante, que o projeto das escolas, desenvolvido em Teresina e que está indo ao Piauí inteiro a partir de amanhã, ele tem unido a rede, tem unido voluntários. Os estudantes brigam para participar. Inclusive já apareceu estudantes que querem adesivar o carro. Lei Maria da Penha nas escolas, uma realidade. É um trabalho que você nota que tanto os professores, como os alunos, como o corpo, todo o corpo de educadores da escola, do vigia ao diretor, só para ser mais objetivo, eles fazem questão de participar. Um professor cantou, ele cantou Mulher Brasileira, ele fez questão de ir lá e cantar. Os alunos fazem questão de participar. Nós temos, depois eu vou te mandar o OneDrive, que é onde eu consegui catalogar todas as fotos e vídeos. O aluno cantando, quem ama cuida, quem ama abraça, dá carinho e dá valor. Quem ama cuida, não maltrata o seu amor. Isso é gostoso de ver. E se o Brasil inteiro desenvolvesse esse projeto para transformar, assim como nós estamos na faculdade desenvolvendo o projeto do laboratório, onde examinamos casos concretos, vamos à rede de atendimento, formamos multiplicadores com os alunos de comunicação social, aluno de pedagogia, aluno de ciência jurídica, aluno de enfermagem, que todos querem participar, todos querem participar. E o AIPenha, voltando ao nosso banco de dados, se você mesmo quisesse, ele já estando operando, se você quisesse do seu celular passar um dado e saber qual a região do país que a mulher mais sofre violência, você acessaria, faria pesquisa com base nesse dado. Então, as autoridades de todo o país, os cidadãos compareçam, mãos à obra e acessem lá. Eu não vejo dificuldade, e é como eu disse, como a senadora falou aqui, ele está apto a mudanças. Nós apenas tomamos uma iniciativa porque nós éramos procurados todos os dias pelos alunos. Promotor, qual é o dado? Promotor, isso. E o meu TCC? E eu, enquanto Ministério Público, sei. Mas eu não tinha como provar para esses alunos. E aí encontrei uma aluna, Liliane, e o Rafael, inclusive, são casados, ele é programador, e ela se formou em ciência jurídica, foi minha estagiária, e terminou ciência da computação. Eu disse, vamos desenvolver o programa banco de dados? Vamos. Aí lemos a homenagem a Leoneide Ferreira, que foi uma vítima lá em Teresina, né, que é o nome oficial. A Maria da Penha, de Teresina. Sim, viveu um drama semelhante. E aí ficou popular e passou a ser AIPenha, o exímio de indicadores. E tem até a nossa palavra de ordem, que hoje trazemos ao Brasil. Se a mulher brasileira pede, se a mulher brasileira pode, então AIPenha para nós controlarmos esses dados. iPad, iPod, AIPenha. Então, mais uma vez, o site www.aipenha.com.br. Senadora, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Doutor Francisco, sucesso na sua iniciativa, que será um verdadeiro exemplo, de cidadania, que é o nome do nosso programa. Muito obrigado. Contamos com você. Obrigado. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou então acesse www.senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.